Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 4 de novembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Logicamente que o objetivo é que você aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal e toda a programação aqui na parte de análise que você pode observar aqui do meu lado. A dado mercado, análise de fechamento, que é essa aqui, todos os dias. Análise especial toda terça e quinta e radar da semana. Inclusive você pode aqui embaixo, aqui no meu perfil no Instagram, @dvinvest, já ir lá no Stories e votar no ativo que você deseja que seja analisado aí em todos os detalhes no pregão desta quinta-feira. Você pode também se inscrever facilmente passando aqui o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se aqui no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência clicando na opção de se inscrever. Ibovespa no dia de hoje, só para mencionar aqui, além do Ibovespa, vou falar aqui sobre o mini índice, o mini dólar, depois PTR4, Vale 3, LCAN 3, Itube 4, MGLU 3, VVAR 3, HPV3, VEG 3, KLBN11, Azul 4, HGTX3 e Amar 3, os ativos que eu vou abordar nesta análise de fechamento. Começando então pelo Ibov, bela alta no pregão de hoje, 1,9, ainda está dentro do leilão de fechamento, mas é uma bela alta que chegou naquele nível importante de resistência, que é o nível lá dos 98.300 pontos, que eu mencionei ontem. O Ibovespa pode fazer aqui um movimento de subida para começar a abortar a chance de ter um movimento para baixo, para perder essa mínima aqui, teria que voltar a trabalhar acima dos 98.300 pontos, acima da média móvel exponencial de 13 períodos, enfim, é ficar aqui trabalhando acima desse patamar e depois gerar sinal de alta. Isso deixaria para trás essa expectativa de vir lá embaixo ainda. Porque o candle é muito grande no gráfico semanal, ainda está abaixo ali da média móvel 3 períodos, então depois de dois pregões aqui mais fortes de subida, existe a chance de se ter algo para baixo. Mas olhando até para o G60 aqui, ó, esse aqui é o gráfico 60 minutos, então ficou um pouco mais fraco o movimento de queda, o que traz aí, por exemplo, uma expectativa até de ter algo mais para cima. Se realmente o Ibov confirmar algo para cá e matar esse candle aqui, que é superar a máxima dele, 99.597, 99.600, isso representa, esse candle aqui tem uma representatividade grande no sentido de força por parte dos vendedores, porque foi o candle que trouxe para baixo das médias, para baixo da região dos 98.300, para baixo da região de topo anterior, enfim, foi um candle que saiu rasgando diversos suportes, níveis de suporte. Então, se houver oscilação, além do retorno dos 98.300, a oscilação acima da máxima desse candle, são sinais que vão dando essa questão da mudança do cenário negativo que foi deixado na semana passada. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Mini índice, belo dia então de alta, 2,3%, próximo do fechamento, fechei às 18h10, gráfico de 60 minutos, está aqui dentro já de um movimento para baixo, ou seja, basicamente olhando um pouco mais para essa questão aqui, esse aqui que é basicamente 10 minutos, não tem uma representatividade tão grande. Mas abriu caindo, dá para olhar um pouco mais para buscar a operação de venda de topo descendente abaixo dessa região aqui, ó. Ou seja, cai, gera topo descendente para baixo num patamar pelo menos ali dos 97.850, 850, 855, foco em buscar a operação de venda de day trade. Se abre mais forte para baixo e passa a gerar topo descendente, inclusive para baixo da média de maior periodicidade, também daria para se buscar uma operação um pouco mais na ponta vendedora. E abriu subindo, gerando aqui alta, vindo para cima dessa região aqui que já foi definida como um patamar de resistência importante. Termina um candle ali acima, fechando acima e depois não consegue mais fazer isso nos candles seguintes. Ou seja, para cima de um patamar ali pelo menos de 225, sinalizações de fundo ascendente. Ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, voltaria a focar em operação na ponta compradora, ou seja, tentou cair aqui, não conseguiu, já rompeu para cima, foco em buscar a operação na ponta compradora de fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, dia de hoje, dólar para baixo dos 690, então sinal que pelo menos vai deixando uma sinalização de força por parte dos vendedores. Se o dólar voltar aqui para cima desse patamar, gerar nova máxima, ok, está tendo a tendência de alta, seria uma sinalização para cima. Confirmou esse candle aqui, perdeu a mínima desse candle, aumenta a probabilidade de continuar o movimento de baixo.
Se houver a oscilação abaixo ainda da mínima desse aqui, que foi o candle que justamente, igual eu falei do Ibovespa, que saiu rompendo tudo para baixo em termos de suporte, aqui rompeu tudo para cima em termos de resistência. É esse nível. Então, ou veio para baixo desse patamar, basicamente anula um registro aqui de força por parte dos compradores e reforça ainda mais a questão de mudança de expectativa, da questão da tendência de alta de curto prazo, uma chance maior de mudança dessa tendência para uma tendência indefinida e, na sequência, até para uma tendência de baixa. Seguindo aqui para o gráfico, então, de 60 minutos, dá para ver que caiu forte, na hora de subir está subindo fraco, ou seja, abriu para baixo, foco em buscar a operação de venda de topo descendente, o pivô de baixa, abaixo dos 659, 5,659. Abriu subindo e passou a proporcionar sinalizações de alta, preferencialmente para cima pelo menos dos 679,5, focaria mais em buscar a operação na ponta compradora. Mas dentro do que está acontecendo aqui, interesse maior em passar a venda, a trabalhar mais na venda, do que na compra. Na compra, só realmente se voltar para cima da região de 680, arredondando, seria a alternativa de buscar uma entrada aí no dólar. Ações PETR4 no dia de hoje, alta aqui de 0,41%, tende a cair um pouquinho aqui no leilão de fechamento a 0,05, 19,72%, mas vindo ali para fechar em cima da média. A média está no 19,70, logo acima da média, mas ainda respeitando a resistência aqui. Para quem está comprado nesse papel, segue comprado, não saiu aqui nessa perda de mínima, jogaria o stop facilmente aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 19,26. Petro chama atenção para buscar entrada de swing trade aqui, se superar essa máxima, e eu ainda não faria entrada. Pode até dar certo, mas não seria algo que atenderia aos meus critérios de entrada. Ainda fico mais para avaliar a possibilidade de entrada na Petro já para cima da região dos R$20, pivô de alta principalmente acima dos R$20, me interessaria mais. Enquanto isso não acontecer, o foco maior ou em buscar alguma operação de venda aqui para baixo, ou buscar as operações de day trade que eu falo diariamente através do giro de abertura do pregão, ali das 10h15 às 10h30, que a Petro todo dia é abordada, não só a Petro, Vale, MGLU3, VVR3, B3SA3, BBDC4 e TUB4, são os ativos que eu abordo em cima dessa questão de ter aí a possibilidade de operação de day trade em ativos que tenham maior volume financeiro em conjunto com a volatilidade do papel. Então, nesse caso, o PETR4, não vejo a tendência ainda num viés um pouco mais de baixa, por conta da sinalização que aconteceu aqui. Parou em cima do patamar de suporte, deixou uma sombra inferior, vamos ver se ela consegue voltar para cima dali da média, que seria um retorno do preço para cima do patamar dos R$ 20,60. Arredondando, seria por aí. Retorno para cima desse patamar, o cenário volta a ficar mais favorável para as compras de swing trade. Vale 3, pancadaça para baixo, queda de 2,78%. E com isso ela volta a fechar abaixo de R$ 62. Olha só que interessante, a pancada para baixo, esse candle aqui, pancadaça para baixo, depois uma volta aqui para cima dessa região e da média, aí tem outra pancada para baixo, aí volta forte para cima da média e agora volta de novo para baixo da média. Ou seja, nenhum momento que o ativo, depois que voltou para baixo da média, a ação conseguiu ele se sustentar, ficar pelo menos um pregão, ou fechando, mantendo-se acima da média, ou ficando abaixo da média. Então, o próximo pregão vai ser algo importante. Perda da mínima do candle de hoje reforça um pouco mais a chance de queda. E ela voltando para aquela região que eu considero uma região mais de indefinição entre R$ 60 e R$ 62 na Vale 3. Então, o nível de indefinição. Lembrando que pelo sinal de baixa do gráfico semanal, a expectativa seria justamente ou de ter uma correção no tempo, ou no preço vindo um pouquinho mais para baixo aqui na Vale, ou seja, testar até uma região ali na faixa de R$ 59,86 novamente. Depois de Vale 3, vamos falar aqui depois da Vale 3 de LCAN 3, que é a posição que a gente tem aberto uma compra. Terminou o pregão com alta de 3,16%, a operação já chegou a gerar mais do que uma relação risco-retorno de 1 para 1. O que significa dizer? Significa dizer que o stop que eu tinha estabelecido, o stop que eu estabeleci foi de 3,6% do ponto da entrada. Significa dizer que ela andou mais do que 3,6%, ou seja, dos R$ 26,38, que foi ali o valor sugerido para entrada, por volta desse valor até o ponto que já andou, ela já gerou ali na faixa até a máxima 4,44%, ou seja, já gerou uma relação risco-retorno superior a 1 para 1.
O que era o risco da operação, ela já andou mais do que isso. O que se daria para fazer? Para trabalhar com stop para não mais sair perdendo, um pouco acima ali dos 26,38. Eu ainda não fiz nenhuma mudança na questão do stop, mas é uma das alternativas não mais sair perdendo desta operação, visto que ela já chegou a gerar uma relação risco-retorno aí de 1 para 1. Seguimos aí tentando pegar um objetivo mais para cima, pegar uma melhor relação risco-retorno em LCAN 3. Depois, Itube 4, que teve aí um pregão abrindo lá em cima, fechou em boa alta de 4%, mas considerando que ela abriu aqui em cima, ela passou o dia basicamente meio que perdendo força no decorrer do pregão, depois de ter testado essa zona aqui de resistência. Tendência, em termos de mínimas, né, dos fundos, a gente teria ainda uma tendência de alta. Quando volta muito para dentro de um fundo anterior, mesmo que não tenha perdido esse fundo, para mim a tendência ficou mais para um cenário de indefinição, até que o mercado comprove o contrário. Quando volta a teve esse gap de baixo e volta a ter um gap aqui do outro lado, chamado aí de ilha de reversão, já volta a ter, até voltando para cima das médias, já volta a caracterizar mais a questão da tendência de alta, de ter um viés de alta. Mas gera uma compra aqui em Itube 4, pelo gráfico diário não me atende essa entrada. O que daria para buscar ali alguma alternativa de compra em Itube 4 é se acontecer aqui algum sinal de fundo, testando até a média móvel de 13 períodos pelo gráfico de 60 minutos, seria a alternativa de abrir uma compra em cima do nível do gap anterior, tentando pegar o que? Um movimento de alta. Se não der certo, você tem um stop bem curtinho aqui no gráfico de 60 minutos, que é basicamente de um candle. E se resolver dar certo, resolver romper toda essa região aqui na faixa dos R$26, na verdade é uma região de 25,60, colocar no gráfico diário, de R$25,60 a R$25,75. Depois o nível mais alto, a gente já vai falar na faixa lá dos R$26, que esses dois testes aqui. Se ela ultrapassar isso aqui, você trabalharia com stop curto pelo G60, tentando pegar uma continuidade de movimento de subida. Essa seria a alternativa principal que eu vejo para abrir uma compra em cima de Itube 4, usando o gráfico de 60 minutos. Se tivesse comprado, uma das alternativas de condução de stop é abaixo da mínima desse patamar, uma compra de swing trade. E um stop um pouco mais bem protegido, que aqui não estaria bem protegido, não tem um suporte nenhum aqui. O suporte seria o gap. Colocar o stop para baixo ali pelo menos dos R$24,32, em R$24,29. Para se ter pelo menos a proteção aí de um gap e da região de um topo ali para trás. MGLU3, belo pregão, fechamento em boa alta de 4,8%, ação que vinha patinando ali para ficar acima da média, volta forte para cima da média, volta forte para cima da região dos 25,45 a 25,50, mas termina freando a alta na zona de resistência que ela tinha freado aqui a subida, aqui também freou a subida e iniciou o movimento para baixo. Chegou nesse mesmo nível de preço, devolvendo a queda em menos tempo, que é algo legal, que é algo interessante em termos de pensar na relação de força por parte dos compradores. Abre compra então aqui, Dalto? Para mim eu ainda não abro compra, porque para mim eu tenho 1, 2, 3, 4 candles de subida já em cima de um patamar de resistência, onde o stop fica longo para mim, para eu comprar em cima da resistência. Qual é a possibilidade de buscar essa entrada? Para mim eu tenho duas formas aqui, que seria ficar aqui de lado nessa região e gerar pivô de alta. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, olhar para um gráfico de 60 minutos e ficar atento nessa questão dessa correção que está acontecendo aqui. Fundo ascendente, possibilidade de abrir compra, assim como eu comentei. A possibilidade de entrada em cima ali foi de qual agora? Itube 4. Né? Questão de Itube 4. Então essa a mesma coisa que seria para MGLU3. VVAR3. E lembrando, né, para quem está comprado no swing trade em cima de MGLU3, já tem a possibilidade de se trabalhar com stop ou para baixo da mínima do pregão de hoje, que ficaria ali um pouco abaixo do nível dos 25,45 a 25,50. Então, ela é na faixa dos R$25,36, ou mesmo abaixo ali do fechamento do pregão anterior em R$24,98. HPV3, Rap Vida, bela subida. Já tinha tentado isso aqui, não conseguiu, deixou uma sombra superior. Aqui até deixou uma sombra superior em cima da zona de resistência, mas já é um candle mais cheio, né? Mais representativo de força depois dessa bagunça aqui, ó. Grande bagunça mesmo aqui. O que a Vale está fazendo agora com os candles, a HPV3 fez bastante aqui. E agora dá uma deslanchada para cima, deixando isso aqui como um nível agora para se avaliar como suporte.
Ou seja, se há algum retorno do preço ali até no gráfico de 60 minutos para cima do patamar de 67,40, 67,37 e proporcionar algum sinal de alta por aqui, fundo ali ascendente, possibilidade de abrir a operação de compra, assim como eu já comentei em MGLU3 e em YouTube 4. Então essas seriam as principais. Eu cheguei a passar aqui, eu falei HPV3, mas antes eu devia ter falado da VVR3. Então vou só alterar aqui a ordem mesmo, falando de HPV3, continuar. A tendência então foi retomada, tendência de alta nesse papel, tendência de alta, se sustentou acima dos topos anteriores, patinou, mas agora vamos ver se ela consegue deslanchar. Possibilidade de buscar uma entrada pelo gráfico 60 minutos. A outra forma seria entrada aqui com stop aqui, tentando pegar pelo menos a relação de retorno de 1 para 1 ou 1 para 1,5, porque o candle é muito grande, fica difícil de exigir algo muito para cima. O ponto só positivo de exigir algo um pouco maior para cima é que a ação está na máxima histórica, ou seja, se ela romper essa região de vez, que é uma região ali por volta dos 69,60, a máxima histórica, que agora virou 69,66, reforça um pouco mais a chance de poder andar mais depois de uma bela parada aqui lateral em cima dessa resistência. O ponto positivo, a gente tem esse papel na carteira de ações, a carteira mensal, a carteira perspectiva. VEG3, ação que conseguiu aqui, depois de ter sinalizado no fechamento da semana passada um pivô de baixa no gráfico diário, quando ela volta para cima desse candle que gerou o pivô de baixa, ela simplesmente traz um indício de fraqueza nesse pivô de baixa, ou seja, uma fraqueza para ela continuar caindo de maneira mais forte. Para quem abriu algum tipo de compra nessa ação, superação da máxima desse candle, mesmo estando abaixo da média, dentro da tendência de baixa, o stop da operação ficaria abaixo da mínima desse candle. Aguardaria pelo menos mais um pregão para poder subir o stop para baixo da última mínima ascendente do gráfico diário. Para quem não abriu e está querendo abrir compra, é aquela mesma situação que eu comentei em cima da YouTube 4, né? Muito em cima da zona de resistência para abrir compra ali nesse nível de preço com stop longo. Aqui seria aqui 83,55 resistência, 83,55 zona de resistência que já foi testada aqui, não conseguiu ficar acima. Alternativa de buscar entrada, gráfico também de 60 minutos que retomou aqui a tendência de alta e a correção acontecendo e se sustentando em cima de nível de preço ali que pode funcionar como patamar de suporte, seja através da média, seja através de um topo anterior na casa dos 81,30, é a possibilidade de abrir uma operação de compra de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta pelo gráfico de 60 minutos, sabendo justamente quanto mais distante tiver desse desafio aqui, ó, dos 83,55 a entrada pelo intraday, mais interessante ficaria para ter espaço aí para essa zona de resistência em termos de relação risco-retorno. KLBN11. Eu falei que ia comentar VVR3 e pulei VVR3, não falar de VVR3 agora, né? Via Varejo, que está aqui, retomou a tendência para baixo, tendência era de baixa, parou em cima do suporte e gerou um fundo no pregão de hoje, superou a máxima do pregão anterior. Para quem já estava comprado no ativo, o stop pode ficar abaixo da mínima desse candle. Eu deixaria acontecer pelo menos mais um candle a 2 candles para colocar o stop abaixo da mínima do candle seguinte. A ação tem um belo desafio nessa faixa de preço aqui, ó. Já tinha tentado vir aqui para cima, terminou voltando para baixo, novamente tentou aqui e volta para baixo, um patamar em torno dos R$ 18,19. E na sequência tem média móvel exponencial 13 períodos e depois disso ainda vai ter aqui o gap de baixo de 18,66 a 18,88. Dá para abrir uma compra aqui? Não é uma compra que atende a minha forma de entrada. É um sinal de alta que tem um risco maior porque não tem mais uma tendência de alta definida no gráfico diário e olhando para o gráfico semanal o ativo está dentro de uma grande sinalização de queda ainda pelo gráfico semanal abaixo da média móvel 13 períodos. É um papel que eu ficaria até um pouco mais atento, não que isso vá acontecer, mas se perder força nessa subida e gerar um topo descendente, dependendo do ponto da entrada, em termos de afastamento para essa região dos R$17, seria o meu maior interesse de abrir essa operação de venda, mas teria que acontecer mais pregões aí, enfraquecendo esse processo de subida e gerando sinal de baixa numa resistência. Por enquanto, ainda só observando e ficando de olho justamente nas operações de day trade que a gente comenta diariamente no giro de abertura. Klabin
KLBN11, o VEG3 eu já cheguei a comentar, VEG3, então vou falar de KLBN11, ação que nesse momento terminou o pregão de hoje 0,5% de queda. Aqui basicamente ela restabeleceu uma tendência de baixa e ela aponta para poder perder esse suporte. Se oscilar aqui para baixo desse patamar, seria até uma das possibilidades de arriscar uma operação de venda de pivô de baixa, perdendo ali os R$ 23,52, R$ 23,52. Aumentaria a chance de ter algo mais para baixo. Olhando no gráfico semanal, depois desse candle forte, dessa subida, vem a pancada dessa para baixo, se gerar ainda o pivô de baixo no gráfico diário, aumenta a chance de poder ter algo que venha buscar uma região que não que vai chegar lá, mas um nível de suporte mais relevante após a perda de todo esse patamar que ela se encontra aqui, seria justamente uma região mais lá dentro dos R$ 21,82. Azul 4, dia de hoje, também ativo que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, que está no processo de recuperação, topo descendente no gráfico diário de Azul 4, dentro dessa tendência de baixa, interesse maior de abrir a operação de venda. Ou seja, para quem está comprado, dá para ficar olhando ali na questão de subir o stop para cá, depois se tiver mais uma mínima ascendente, sobe o stop para cá, mais uma mínima ascendente, enfim, vai subindo o stop, até que gere a possibilidade de abrir uma operação de venda ou encerrar uma posição comprada na perda da mínima do candle anterior, se gerar sinalização de baixa na região ali, testando a região dos R$ 23,95 a R$ 24. Então, ativo aí dentro ainda de uma tendência de baixa pelo gráfico diário, não vejo alternativa ainda dentro do meu sistema para uma compra de swing trade. HGTX3. Pregão de hoje, boa alta de 4,84%. Ontem ela tentou voltar para cima dessa região de fundo anterior, não tinha conseguido. Hoje já conseguiu voltar para cima dessa região, ponto positivo, mas a tendência ainda é uma tendência basicamente de baixo. Quando ela montou esse topo duplo aqui, vai vindo para testar as médias. Se não ganhar mais força do que isso aqui, ficar aqui enrolado, gerar mais uma mínima ascendente pelo menos e gerar um topo descendente, focaria em venda de swing trade em HGTX3. Agora, se ela consegue voltar para cima de toda essa região aqui, trabalhar acima das médias, passar a gerar sinalização de alta acima já das médias, daria para olhar um pouco mais para a operação na ponta compradora. Mas enquanto isso não acontecer, ainda ficaria de olho para a possibilidade de abrir uma operação de venda de swing trade em HGTX3. E para quem está comprado, aguardaria mais um pregão para reposicionar o stop daqui desse ponto para baixo da mínima do pregão seguinte, que é o pregão aí do dia 5 dessa quinta-feira. AMAR 3. Boa sinalização aqui para cima após uma pancada para baixo, que traz, quando falo boa, no sentido de se trazer, quebraram a sequência de máximas aqui descendentes e trazer uma expectativa de ter um repique de alta, que pode vir a buscar não só a média móvel exponencial 3 períodos, um fundo ali anterior na faixa 6,88, 6,80 a 6,88, zona de resistência. Mais um ativo que está dentro de uma tendência de baixa, ocorrendo aqui um movimento de subida, tem que ser um pouquinho maior no preço e também no tempo para fazer algum tipo de operação de venda a favor da tendência de baixa. Então, observe como a tendência aqui de alta foi muito fraca, a subida para o que ela tinha caído em termos de tempo. Em um único movimento de baixa, ela rasga tudo, se afasta muito desse patamar, ou seja, se isso aqui gerar algum sinal de fraqueza para subir, me gera mais a possibilidade de se trabalhar numa venda de swing trade em cima de AMAR 3. Para mudar aí essa perspectiva, teria que realmente ganhar força para cima de 6,80 a 6,88, para aí sim olhar um pouco mais com carinho para uma operação de compra de swing trade. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.